coisas mais, se calhar mais conseguidas, outras menos, mas um bocadinho qual é que foi a ideia e a forma de concretizar, ao fim e ao cabo, a transformação de um espaço que era uma fábrica de pólvora, naquilo que se quer hoje em dia que seja um espaço de cultura, de lazer, aberto a toda a gente. Dizer, queres começar então? Bom dia a todos, bem-vindos. Se calhar começávamos então a visita um pouco pela parte histórica, justamente aqui olhar um pouco para este edifício que temos atrás de nós. Podemos se calhar andar um bocadinho para vermos o edifício da Casa dos Engenhos, que é o edifício mais antigo da fábrica de pólvora. O azeite funcionava com a água da Ribeira de Barcarena. Vocês depois à tarde, com o professor João Cardoso, irão fazer uma visita ao interior do museu e ver um bocadinho mais da história da fábrica e alguns objetos e algumas peças e alguns documentos que eram desta fábrica, mas este foi aqui justamente neste edifício que começou a fábrica da pólvora. Em 1729, como Real Fábrica da Pólvora de Barcarena. Embora já existisse aqui neste espaço umas ferrarias de El Rei, umas armarias onde se fazia já alguma produção de pólvora. Mas como fábrica e como maior produção, a partir de 1729, e a fábrica veio justamente para aqui porque existia uma fábrica em Lisboa, em Braço de Prata, mas devido ao produto que era fabricado, a pólvora que podia explodir, portanto precisavam de um espaço mais isolado possível e onde houvesse menos população à volta. E daí a escolha aqui de Barcarena. Barcarena está aqui num vale, tem uma ribeira que atravessa todo o espaço da fábrica, a água foi essencial para movimentar todas as máquinas aqui na fábrica, tinha menos população à volta, portanto tornou-se um local ideal para este tipo de fábrica. Vão verificar também que todos os edifícios daqui do complexo têm paredes muito grossas e telhados muito leves, porque em caso de explosão, a expansão era pelo ar e o telhado é que saltava. A fábrica, e vão ver agora aqui depois ao longo do percurso, foi-se expandindo ao longo do tempo, porque o próprio processo de fabrico de pólvora também passava ele por várias fases. Iam desde a mistura dos três componentes, não sei se já leram alguma parte histórica sobre a fábrica ou sobre a pólvora, mas a pólvora foi inventada no século VIII pelos chineses para o fogo de artifício. Mais tarde percebeu-se que também podia ser usada em armas, em fogo, para a abertura de minas, de pedreiras, para fazer fachos de luzes, de fumo, portanto, outras utilizações da pólvora. E a pólvora passa ela por várias, portanto, a produção passa por várias fases, portanto, desde a mistura dos três componentes, na tal máquina, o engenho de galgas, que vão depois poder ver aqui no museu da parte da tarde. Nesse engenho, portanto, era o carvão, enxofre e salitre eram misturados com água, saía uma pasta, dessa pasta tinha que ser colocada em tabuleiros e depois ficava a secar no local que vamos poder ver no pátio do enxugo. Depois de ficar a secar, portanto, era depois transformada em grãos, tinha que ser peneirada para retirar impurezas, calibrada, fazer testes, ter as embalagens, ser embalada, pesada, portanto, e estas várias fases também se passavam em diferentes, daí em vários espaços da fábrica, em vários edifícios, e daí este espaço se ter expandido aqui ao longo dos vários hectares e ter vários edifícios também. Já no século XX, também já com as centrais hidroelétricas e diesel, também outras fontes de energia, novos edifícios na fábrica, portanto, como a fábrica esteve a trabalhar até 1988, foi naturalmente também acompanhando essa evolução tecnológica e daí mais edifícios neste espaço. Portanto, o que nós vamos poder ver agora, vamos visitar aqui o exterior. Aqui neste espaço onde nós estamos, é onde está o museu, também é chamado de Pátio de Santa Bárbara, porque a Santa Bárbara era a padroeira dos operários polvoristas. Portanto, daí este espaço também ter esse nome, e havia uma grande devoção à Santa Bárbara, porque
devido ao trabalho também perigoso que faziam aqui, portanto, de vez em quando tinham que usar a Santa Bárbara. Aqui neste espaço é possível ver aqui estes vestígios de tijolo burro, porque o tijolo burro, este material não causava faísca, portanto era o mais seguro neste tipo de complexo e que vão encontrar ainda ao longo de vários sítios. E portanto agora convidava-vos, visto que vão deixar a visita ao museu para mais tarde, vamos aqui por trás, vamos ver aqui onde é a Galeria das Azenhas, portanto a galeria onde está a azenha que movimentava a máquina aqui dentro, e no fundo vamos ali atrás também à caldeira dos engenhos ver onde é que estava a água para poder funcionar todas as máquinas e tudo. Não, é assim, a nível depois da recuperação, e continuando o que a minha colega estava a dizer, à medida que os processos iam evoluindo aqui na fábrica da pólvora, os edifícios deixavam de ter aqui o uso que inicialmente tinham. Ou seja, nós aqui tínhamos a Casa dos Engenhos, onde se fazia o encasque da pólvora. Deixaram-se de utilizar aquele tipo de engenhos, passaram-se a utilizar outros, os engenhos de galgas de ferro, que nós também vamos visitar. O edifício deixou de servir para fazer o encasque da pólvora, foi reconvertido num outro tipo. Ou seja, não eram deitados abaixo, eram reconvertidos. Ou para fazerem tonéis, ou para guardar animais, ou para servir. Ou seja, os edifícios aqui às 2-3 é um bocadinho difícil nós caracterizá-los em nível de função, porque ao longo dos tempos eles iam tendo diferentes usos. Pronto. Se vocês notarem, aqui neste edifício, foi curioso, quando a Câmara começou a recuperá-lo, aqueles nichos onde estão aquelas janelas não existiam, estavam tapados. Quando a parede foi picada, surgiram aqueles nichos. Percebeu-se que porque é que o edifício tinha aqueles nichos que depois tinham umas aberturas. Vocês podem olhar, podem observar que aquilo é uma parede extremamente grossa, que tem uma janela de um lado, que tem uma janela de um outro, e que tem um respirador. Aquelas janelas basicamente serviam para iluminar os trabalhos que estavam a ser executados lá dentro. Porquê? Geralmente eram com lamparinas, fogo e pólvora não funcionavam muito bem. O facto de haver aquela janela como um respirador para poder aliviar a pressão da chama, fazia com que a chama estivesse protegida, ou melhor, a pólvora estivesse protegida da chama. Era uma forma de, talvez, evitar que houvesse incidentes. Depois outra coisa que vocês podem notar, tem a ver com a evolução aqui neste edifício. Se vocês olharem até ali, vocês conseguem ver que o Cunhaldo tem um tipo de pedra, ou seja, o edifício inicialmente, talvez em 1729, seria por ali. Por alguma razão, ou pelo tipo de máquina que foi colocada lá dentro, precisava de mais altura, o edifício foi elevado. Já estamos a falar de dois períodos diferentes. A Câmara, quando aqui chegou e resolveu começar a recuperação disto, decidiu instalar aqui um museu, o Museu da Pólvora Negra, sendo que aqui na fábrica da pólvora não se produzia só pólvora negra, também se produzia pólvora química, mas isso depois já são outros 500. Por isso, se calhar agora vamos... A grande produção era a pólvora negra. Ou pelo menos até meados do século XX, não é? Estavas a falar nisso, uma curiosidade, mas eu estava a fazer uma visita com ex-operários da fábrica, aquela última geração de trabalhadores que esteve aqui, até 1988. Eu estava a explicar como é que era, o que era este edifício, o que é que estava lá dentro, como é que era no início. E um dos senhores vira-se para mim: não, isso não era nada disso. Isto era um armazém e até tinha um primeiro piso. Era aqui que guardávamos os materiais. Portanto, era uma outra utilização dos edifícios. Portanto, nunca estávamos os dois certos. Pois, mas para ele era um armazém, para claro. Ele era um armazém, não tinha conhecido com esta função, com a função inicial que era. Ok, então vamos vamos aqui por este por lado. ali. O canal caía aqui nesta mó e ela começava a rodar e a máquina começava a trabalhar lá dentro e a fazer a mistura dos componentes da pólvora. De receber que este edifício está aqui só uma mó e agora lá dentro também só é possível ver uma cópia desse engenho, mas este edifício tinha 4 engenhos a trabalhar aqui dentro. Não sei se há alguma dúvida, podem interromper para fazer perguntas. Desculpa, a fábrica funcionou no princípio com água, entretanto depois ela passou a vapor?
Depois também teve a máquina a vapor e depois também teve... Mas num novo edifício, ou eles nunca reutilizaram o mesmo edifício, transformando ele em eletricidade? Não. Não, depois a produção passou para outro edifício. O engenho, a máquina, deixou de estar aqui e passou para um outro que nós vamos poder ver, e onde tem as oficinas a vapor mais perto e as centrais diesel e hidroelétricas também lá mais junto. Sim. Tá certo. Neste caso, este não chegou a ser reconvertido para... Pois, eu te pergunto isso porque temos um caso de uma moagem em Tomar, que ela era mesmo movida à força motriz da água e depois ela passa a reconverter a eletricidade. Ok. Passaram para o outro... Ou tinha a ver com a quantidade de produção, que esta se calhar não dava, o outro edifício tem características a nível de arquitetura diferentes desta. Ok. Daí poderia não ser, geralmente isto aqui, vocês têm que perceber, uma fábrica o objetivo é dar lucro. Sim. Se é dar lucro, se o tipo de processo já não é aquele que nos permite produzir tanto em menos tempo, vamos usar outra forma. Só uma curiosidade, aquele pavimento que o José estava a falar, aquele é um resto de pavimento original. Este pavimento já não é original. Isto foi um pavimento que foi alvo da nova intervenção dos anos 90, né? Final dos anos 90, quando a Câmara em 94 adquiriu isto ao Ministério da Defesa. E a partir de 95 começaram as obras de recuperação. Portanto, houve uma série de edifícios que foram demolidos, outros foram recuperados. Aqui foi a opção do projetista utilizar este tipo de tijolo, ou desta peça em barro, recria um bocadinho do que existia. É só para vocês perceberem que aquele mais tosco seria o original e este já é uma coisa dos anos 90. Estaria lá na fábrica de cima começou-se a produzir armas, pólvora, armas, entretanto acho que deixaram até, mas o professor João Cardoso, mas isso o até professor tem João outro, Cardoso depois tem, fala. porque o professor João Cardoso fez um levantamento, um estudo mais aprofundado. Sim. A parte lá de cima deixou de estar tão aproveitada para a produção de pólvora negra e passou a ser cá em baixo. Ou seja, elas são mais ou menos contemporâneas, mas depois a expansão maior passou a estar aqui em baixo, não sei porquê. Ou porque lá em cima produziam armas e eles não queriam as duas coisas uma ao lado da outra, ou seja, as forjas e isso ao pé da produção de pólvora, ou então por algum outro tipo de razão, ou constrangimento geográfico, ou depois lá em cima. O que se viu depois nos anos 40, 50, uma série de edifícios foram construídos ali e voltou a produzir-se outra vez pólvora negra lá em cima. Pólvora negra, parte da pólvora química e numa zona que hoje em dia já não existe, que era chamada M1, que ficava em todo aquele morro, que foi também nos anos 50. Mas estamos a falar de uma produção que teve para aí, que durou talvez 30 anos, não muito mais. Sim, porque todo este espaço aqui por trás, não é? Isto era tudo fábrica, também pertencia tudo à fábrica da pólvora, além do que o Francisco falou, também tinha uns armazéns, uns paióis, portanto era onde ficava também armazenada a pólvora, portanto toda a zona. A maquete dá para ver. Sim, dá para ver. Esse terreno era originalmente, antes da fábrica da pólvora, era de quem? Era mesmo da coroa ou era de alguma ordem religiosa? Pergunto isso porque acontece muitas vezes, por exemplo, com a exceção da Ordem de Cristo, algumas dos terrenos passaram e acabaram virando algumas fábricas, pelo menos no interior do país. Pois, sim, esta zona não. Sim. Mas como já havia a tal produção de pólvora e aquelas e as ferrarias de El Rei que começaram a produção de pólvora aqui, portanto daí o terem ocupado este espaço. Aqui à volta o que existiam várias quintas, terrenos particulares que a fábrica, por necessidade também de se ir expandindo, foi adquirindo e portanto daí ter mas eram cada vez mais espaço. Eram sobretudo particulares. Sim, particulares. Okay. E muitos deles acabaram por ser adquiridos já no século XX. Toda aquela zona, já nos centros particulares depois foram adquiridos nessa altura para fazer essa expansão grande da fábrica nessa altura. Depois não durou muito. Depois a partir daí não durou muito, sim. Sim, não durou, e vamos lá ver. Sim. E os edifícios também não tinham, chegou-se à conclusão que não tinham grande interesse nem histórico, porque eram nos anos 40 e 50, nem arquitetónico, nem construtivo. Ou seja,
Sim, às quase vezes eram barracões. sem barracões, não tinham... E por isso grande parte deles foi a opção que foram desminados e demolidos. Os que vocês hoje em Os dia que é olham, possível ver já são de não. facto os mais emblemáticos, os que tinham de facto uma função, não é? Em cada um deles havia uma função da fábrica e de facto são os mais bonitos. Os outros já não eram, todos eram Sim, uma os outros eram, construção sim. mais recente e mais... Industrial, mas nada de... já não era real fábrica. Mais edifícios, mas que Sim, foram... assim, Mas pronto, eram Praça aqueles do que Sol. não eram mais emblemáticos nem históricos, eram espaços mais recentes, portanto ficaram só estes três, que são os mais que agora estão convertidos nos concessionários, no café, no restaurante. E deste espaço, Praça do Sol, que primeiramente seria também um espaço onde era feita a secagem da pólvora, depois mais tarde passou ali para aquele pátio do enxugo, e que na reconversão aqui da fábrica se transformou neste jardim que temos aqui, que é o Jardim dos Quatro Elementos. Portanto, os quatro elementos representam os quatro elementos da natureza, não é? A terra, a água, o fogo e ar. E temos também aqui um relógio, isto também já é isto já é recente, Isto é não é? recente. O que também, mas que nos faz lembrar um pouco também a pólvora e as armas. E, portanto, neste espaço teria existido aqui uma casa da balança, também, que era um espaço, portanto, onde estava a balança, onde faziam a pesagem da pólvora e para depois dessa pesagem poder ser embalada e transportada. Portanto, também neste espaço, mas a casa foi uma das opções que deve ter ficado. sim, não, isso sei lá se tu está, lá está. acompanhaste Isso depois... isso, se calhar Não, eu não tu mais acompanhei não ali umas acompanhaste coisinhas. essa parte, não. Isto aqui tinha mais edifícios. Tinha um edifício aqui, tinha outro ali, tinha outro ali ao fundo. Tínhamos aqui o corpo. Porque a fábrica da pólvora tinha um corpo de bombeiros privativo. Tinha que ser. Pronto, como é normal, incêndios pudessem iniciar-se ou algum tipo de acidentes, havia aqui uma extensão do quartel ao fim e ao cabo de Barcarena, Sim. ou seja, tinha aqui Sim, havia sempre corpo de o bombeiros corpo privativo sempre aqui aposto. tinha também uma enfermaria, tinha a tal Casa da Balança, por opção na altura de opção política, ao fim e ao cabo, decidiu-se que queriam criar aqui uma grande praça de entrada e de recepção, achavam que a fábrica deveria ter a confluência da entrada, uma entrada ou outra, devia ter aqui uma grande praça de recepção. Daí, lá está, por opção, decidiram que aqueles edifícios tinham menos interesse, foram demolidos, foi criado então todo este platô e aquele jardim. Ao mesmo tempo, depois, decidiram-se que estes três seriam, como complemento à praça, seriam espaços ao fim e ao cabo de restauração e de bebidas. Foi um pouco aqui o histórico, ficou assim um bocadinho de lado. Lisete, vamos pátio do enxugo? Pátio do enxugo, se calhar, sim, um pátio de enxugo de secagem da pólvora. A pólvora, depois de ser toda misturada, ficava numa pasta. Essa pasta era colocada em tabuleiros de madeira e esses tabuleiros de madeira vinham aqui para este pátio. E cada um dos tabuleiros, cada tabuleiro ficava em cada um destes pilares. Portanto, estes pilares têm diferentes tamanhos, justamente para não fazerem sombra uns aos outros, e portanto ficavam aqui a secar neste espaço que é, nota-se que é bem mais quente, mais abafado, tem os muros mais altos, para fazer a secagem da pólvora, portanto um bocadinho dependente de dias como o de hoje, mas daí ter estes pilares, porque cada um dos pilares tinha um tabuleiro para fazer com a pólvora para secar. Com a requalificação da fábrica, foi transformado num auditório também ao ar livre. No fundo, tem aqui preserva a memória do que era este espaço, da função deste espaço de secagem, do enxugo da pólvora, mas agora também com uma nova função de um auditório ao ar livre, com funcionamento essencialmente no verão. Sim, eu li. É isso. Tem aquelas bancadas debatíveis. Aquilo são duas bancadas que se estendem e que ficam associadas. Era produzido nas oficinas da carbonização que não estão sequer visitáveis. O enxofre também vinha e também era armazenado ali. O salitre
também quando chegava era preciso ser cozido, refinado e tudo mais, nos edifícios que depois vocês vão conseguir ver da outra margem. Além disso, existiam também uns armazéns, não é, para a pólvora do Príncipe, que era uma pólvora mais fina, mais refinada. usada pela nobreza. Pronto, estes edifícios também têm algum interesse histórico. Agora, se calhar, passamos para o parque urbano e vamos ver o que é que do outro lado consegue-se fazer. Sim. Está lá um engenho muito parecido com este, só que o outro é de madeira. O outro é em madeira, tem a parte de fora das rodas em bronze e tinha uns bocadinhos de chumbo lá dentro. Este aqui já era todo em ferro fundido. As galgas, que são as rodas, tinham uma margenzinha assim do prato para poderem moer, mas a função era a mesma, é moer o carvão, o enxofre e o salitre. Sim. E tem 4, estava ali uma, aqui está esta, e daquele lado estão mais dois engenhos exatamente iguais. E agora, se quiserem, podem dar a volta, Podem dar a volta e ver a parte do engenho. Lá por baixo, onde tem uma série de veios e correias e, portanto, um mecanismo. Mas esta aqui como central hidroelétrica depois foi reforçada com as centrais diesel também que vamos poder visitar. Este espaço foi todo recuperado também lá dentro, as máquinas foram todas requalificadas, até agora há menos tempo. Há uns anos tivemos até o apoio da Fundação EDP para poder recuperar as máquinas lá dentro, o próprio quadro elétrico tentou-se reproduzir mais ou menos como seria, com base em fotografias antigas e portanto está agora um espaço onde podemos ver mais ou menos o que era este edifício, esta central hidroelétrica. Tem alguns, se vocês não falei ainda, todos os edifícios aqui na fábrica também estão identificados com o número, portanto isto era tudo registado. Portanto, todo este espaço lá dentro está recuperado, portanto podem visitar, ver. Quantos são este não tenho ideia, eram muitos. Eles de facto não sempre colocando os números neles todos, mas a numeração eram ao certo. No lugar do bico, eles desviavam a ribeira lá dentro da caldeira de cima e dessa caldeira desviavam, vinha por um canal, ou seja, podia abastecer os equipamentos da fábrica de cima ou então vinha por um canal, semia céu aberto, nós já vamos ver parte. Quase um arqueduto, mais ou menos, né? Quase um arqueduto, assim, por cima ou não? Quase. O aqueduto e aquele é parte é subterrâneo, parte mas é um canal, uma conduta de água. Chega ali acima, tem uma espécie de um posto de compensação, depois desce por pressão e entrava aqui. Aí fazia acionar as turbinas e depois descia para a ribeira. Ou seja, basicamente eles desviavam, abasteciam o que tinha que abastecer e voltavam. É uma energia renovável. Mas dá a ideia do edifício aqui por trás, já que não conseguimos entrar. É, exatamente. Ainda tem alguns vestígios de algumas rodas, até ali na fachada, ali daquele lado. Caiu, de por é que caiu, sim. Vamos obrigar a uma manutenção. É pena que ainda se há pelo menos uma cobertura para inclinação. Pois, esse daqui já aparece mais o sistema, os dentes, as... Vai ali Pois. em cima, Está bem, fui eu que me tirou a mina, foi o contrário. Realmente quem não sabe.
Eu estou guardando.